Ele é mestre em Direito pela Universidade Católica de Brasília, trabalha com startups jurídicas e está enfrentando os desafios da inteligência artificial na advocacia. Advogado há 10 anos, nosso convidado de hoje é o professor Alisson Santos, para nos falar sobre o impacto da IA no universo jurídico. A IA vai nos engolir, vai engolir a advocacia, ou a advocacia é uma peça de resistência que vai conseguir trabalhar bem a IA, professor? Então, essa pergunta realmente é o que municia, né, todo um contexto social, assim, junto com os profissionais, estudantes e também as instituições, né, os tribunais. E a gente tem que buscar uma conciliação, buscar um contato em conjunto com a IA. A IA ajuda, mas ela também atrapalha se você não souber como dosar. É um remédio. Remédio em excesso prejudica. Remédio dosado corretamente, sendo utilizado com responsabilidade, essa palavra, responsabilidade do profissional. E ele que está utilizando, ele tem que ser responsável pelo ato dele. Mas como é que é essa responsabilidade na prática? A forma que ele utiliza ela, no sentido de o que ele vai expor no processo, o que ele vai colocar, se ele vai revisar, entendeu? Lembrando que assim, a IA, ela utiliza, né, o algoritmo da IA, ela utiliza como, ela tem que ser treinada. Então assim, se você usa o ChatGPT e outras, né, vamos usar o ChatGPT que é o mais comum. Se você utiliza o ChatGPT, você tem que treinar ele. Você tem que falar para ele sempre o que você quer, da forma que você quer. Se você simplesmente falar de uma forma, chat, me faça uma petição, ele vai buscar no banco de dados dele, aleatório, e vai colocar uma petição para você. Mas se você ir ajustando a realidade, o que você vai querer que ele coloque ali, que ele melhore um texto, um parágrafo, e dá um sinônimo para essa palavra, estou usando muito essa palavra aqui no meu texto, gostaria que você colocasse uma palavra, um sinônimo, ou então me ajuda com isso aqui. Ele traz um pouco mais de eficiência. Então tem que saber, mas assim, coloque uma jurisprudência. Aí inventa a jurisprudência. Então, é a responsabilidade do profissional que, se ele assinar aquela jurisprudência inventada, ele pode ser condenado e ter litigância de má-fé no processo, porque ele inventou uma jurisprudência. Então, a responsabilidade dele tem que sempre existir. Professor, e como resistir? Está lá o advogado, mergulhado num labirinto de processos, de prazos, de calhamaços de documentos, de contestações, uma cordilheira de petições a serem feitas, e está ali a IA, piscando para ele, seduzindo ele, aquele canto da sereia. Dentro disso tudo que o senhor falou, como resistir a isso, é possível resistir a isso? Ou às vezes a pessoa, não, eu vou arriscar e deixa que a IA faça para mim, porque eu não tenho tempo de dar conta de tudo isso e eu preciso ganhar dinheiro para fechar minha carteira de clientes. Como é que fica essa relação? Então, a questão, todo o trabalho bem feito tem um resultado positivo lá na frente. Então, se ele trouxer ser robusto o processo, ser bem dedicado, profissional, né, até mesmo como professor e tal, a gente fala muito isso também para os alunos, para a jovem advocacia. Se você se dedica muito, o retorno positivo vem maior ainda. Então, se você faz alguma petição sem atenção, sem fazer todos os pedidos, fazer uma petição ali básica, né, ali de 2 laudas, 3 laudas apenas, sem destrinchar todo o processo, no final você vai buscar um resultado financeiro menor. Se você se dedica mais, coloca ali as teses, realmente pesquisa, traz jurisprudência, mostra para o juiz que a sentença, a condenação, dano moral, não é só de 5 mil, é de 10 mil. Então, se ele se dedicar dessa forma, ele consegue aumentar, né? A gente fala o ticket médio, né? A gente consegue alavancar mais ainda o potencial indenizatório. Então, para o advogado é muito bom. Então, ele pensa, se ele fazer um trabalho básico, ele vai colher lá na frente uma sentença muito baixa, entendeu? Valores baixos, que ele vai ter que recorrer. Então, assim, demora mais ainda o retorno dele financeiro. Mas a IA hoje, nos escritórios de advocacia, que ela já está disseminada, ela faz o básico ou ela tem condições de fazer mais do que isso? Ou isso é um terreno perigoso? Olha, eu vou deixar além da petição, eu vou montar a peça. A peça inteira eu vou dar os elementos para ela e ela vai fazer a defesa desse caso aqui, por exemplo. A gente tem um exemplo bom que é o escritório que trabalha com massificado. Massificado é aquele escritório de advocacia, em São Paulo existem muitos que trabalham com 5 segmentos principais no Brasil: bancário, telefônico, plano de saúde, aviação. Todos esses
essas empresas têm um quantitativo muito grande de processo. Muito grande, né? Não vou citar aqui as empresas, mas assim, um volume muito grande de processo diário. Então, ele só atua naquele segmento. Então, o que ele faz? Ele pega ali ele pega a inicial do advogado, se a IA estiver realmente numa versão com... Ok, você consegue ali trazer um resumo dessa petição inicial. Às vezes o advogado coloca 20 laudas, entendeu? Então, você consegue ali diminuir um pouco o seu tempo de leitura. Entendeu? O seu tempo ali ele consegue filtrar um pouco mais. Então, coloque em tópicos para mim, coloque de forma mais objetiva, entendeu? Cite para mim quais os artigos que o advogado colocou. Então, você consegue filtrar. Então, você usa ali e fala, olha, me levanta os artigos que foram citados nessa petição. Aí ela vai te falar, olha, foi esse artigo. Você isso como advogado... Isso vai facilitar. Você como advogado, você vai ver, não, se ele citou consumidor, se ele citou algum outro artigo diferente, ele, opa, peraí, que artigo é esse? Não lembro, vou verificar, ou se eu lembro, vou fazer. Então, é mais ou menos dessa forma que você consegue utilizar a inteligência artificial favorável para você. E aí, com relação a isso, você faz sua petição, sua defesa. Você também pode usar, né? Hoje em dia é um modelo, né? A gente tem um modelo de contestação ali, acidente overbook, ou então extravio de bagagem. Certo. Extravio de bagagem, o modelo sempre é o mesmo. Sempre vem uma petição, o cara fala que perdeu a bagagem, que a bagagem foi extraviada, e a defesa sempre é padrão. No máximo, você qualifica ali a pessoa em cima e fala que gera procedente. Então, você fala aí, com relação à petição que eu te apresentei ontem, de defesa, de contestação sobre atraso de bagagem, ajuste ela para esse novo caso aqui. E aí você coloca os dados. Ela transcreve tudo. Pronto. Aí você utilizou. Que é o que uma pessoa... ou um advogado sênior, um advogado júnior, ou então um estagiário, faria ali, qualifica para mim essa pessoa e altera ali os dados do voo, enfim. Ou seja, que um advogado sênior ou mesmo um estagiário faria. Vamos lá, vamos entrar nessa questão já de pronto. Faria. Não faz mais, porque a IA está fazendo por ele. Isso. A IA já está impactando, em certa medida, de certa forma, na empregabilidade no meio jurídico. Por exemplo, olha, eu estou aqui no meu escritório. Se a IA faz para mim, eu não vou contratar o estagiário, porque a IA faz para mim. Como é que funciona isso? Já tem esse impacto também? Tem esse impacto, mas existe a migração também do operador do direito. Então, assim, por exemplo, novos cargos estão sendo criados com relação à IA. Então, assim, precisa de uma pessoa, como eu te falei, um advogado hoje que sabe mexer na IA e sabe treinar a IA para que ele seja aplicado naquele escritório... Ele vai ser o escritor de prompt, é isso? Ele vai ser o alimentador do prompt. Isso. Ele vai ser o então, prompt man. Existia um advogado júnior, existia um advogado sênior. E aí, esse advogado sênior que ele não precisa mais dele, mas ele vai alimentar a IA para todos os outros advogados. Entendeu? Estão surgindo novas oportunidades também. Aquele advogado que conhece, ainda está no início, ele é um bom alimentador ele é um bom criador ou fazedor de prompts. Sim. Aí ele vai organizando e treinando a máquina, é isso? Exato, para otimizar o tempo dos demais, da equipe, dos estagiários ou do advogado júnior lá que tem no escritório. Então, ele vai tentar o máximo possível, aí chega uma nova tese, chega uma nova questão. Ele vai ali analisar, filtrar realmente, trazer os termos para poder implantar para toda a equipe. Então, esse advogado... Existe uma redução? Existe. Né? Então, eu queria saber porque não é uma coisa totalmente equilibrada, né? O que tira daqui, tira uma vaga daqui, cria outra aqui. Não é assim. Não. Porque a própria natureza da máquina é fazer o que muitos faziam utilizando apenas um robô. Então, alguém vai ficar fora desse processo. Sim, é natural. Natural. Assim, é o que... a regra startup, grande dilema, é o grande dilema, a regra startup e a regra também de massificada todo trabalho repetitivo tem que ser substituído. E a IA está aí para isso. É inexorável isso, né? A gente coloca, né, antigamente, na época da industrialização, todo trabalho repetitivo tinha uma máquina que substituiu. E as pessoas tiveram que se ajustar. E tiveram que ter um cara para operar essa máquina. Aí uma pessoa que se projetou, ele virou o operador da máquina. Mas essa máquina substitui um monte de gente. Substitui 10 pessoas. Entendeu? E aí essas pessoas têm que buscar uma outra forma de atuação no segmento jurídico. E aí o escritório também tem que se ajustar a esses advogados para ver o que pode ser feito. Ele vai utilizar esse advogado para poder prospectar mais clientes, utilizar alguma outra forma de trabalho, entendeu? O escritório absorve... E isso vai gerar, talvez,
Pode ser que ela estimule novas aptidões, porque o cara fala, puxa, eu vou perder a vaga, porque o IA vai fazer no meu lugar. O que eu vou fazer aqui no meio jurídico? Eu estou começando agora. Você acha que isso pode criar essa necessidade? Não, peraí, então eu vou ter que me desenvolver mais, vou investir mais em alguma coisa, em conhecimento. Pode ter esse efeito também? Pode ter esse efeito. Ele pode buscar, por exemplo, a IA, como é massificado, então num escritório que tem ali seus 5 advogados, 10 advogados que atuam em família, civil, consumidor, não tem tanta velocidade, não tem tanta eficiência ali. Ele vai, beleza, eu vou economizar 20% de uma força de trabalho. Mas ele tem 5 advogados, ele não consegue tirar um. Porque a pessoa sempre ajuda. Mas aí quando o escritório tem 20 advogados... Aí impacta. Aí ele tira. Aí realmente tira. Então, aí onde os 20 ali tem que se preocupar, porque vai ter uma redução considerável. Professor, e na qualidade das peças? Vamos supor que o senhor está fazendo a peça para um cliente, construindo uma defesa que exige uma complexidade do pensamento jurídico-filosófico, que a IA ela consegue vasculhar isso tudo em poucos segundos. Grandes pensadores, grandes citações, jurisprudências, enfim, aquela coisa, ainda que possa haver uma jurisprudência que não exista, de alguma forma ela pode puxar alguma coisa errada. O bom advogado, o advogado brilhante, ou mesmo o advogado médio, ele vai continuar sendo insubstituível na construção de uma peça, nesse sentido que eu estou dizendo, ou a IA vai destruir essa capacidade das pessoas porque vai substituí-la? É substituível ou não? Não. Por que não? Esse profissional, porque ele tem uma questão subjetiva que ele sabe, ele conhece ali o juiz, ele fala o juiz fulano, o juiz, né, a juíza, tem esse tipo de pensamento, tem esse tipo de viés, ele entende isso aqui, ele não gosta desse tipo de coisa, ele gosta desse tipo de coisa. Então, existe uma questão subjetiva, que aí a nenhuma consegue substituir. A questão, né, o senso crítico, às vezes, entender ali numa audiência, sentir, fazer umas alegações finais ali que você percebeu ali o que a parte é de humano para humano que a máquina não vai conseguir, é o olho no olho, a máquina não consegue te olhar nos olhos. Aí só se você me responder se a máquina consegue sentir sentimentos. E se ela conseguir sentir o sentimento, ela vai conseguir substituir a gente. Mas eu acredito que nem em filme de ficção científica a máquina consegue sentir o sentimento. Aí é que entra a posição, vamos dizer assim, sólida do advogado. Então. A máquina também não vai fazer uma sustentação oral emocionada ou com energia pura daquele advogado que conhece o direito e não vai conseguir, então, também... às vezes antecipar algum comportamento do julgador por conhecê-lo enquanto pessoa, enquanto a forma dele agir. A IA não consegue ler isso. Não consegue ler a expressão, o olhar, né? Os costumes. Os costumes, a questão, o ambiente que ela que o processo tá correndo, são os viés, são pessoas, né, sexo feminino, sexo masculino, são pessoas jovens, são pessoas idosas, todo esse algoritmo que nós temos humanos, a máquina não consegue puxar isso tudo. E o advogado experiente que faz um tribunal do júri, ele sabe, ele conhece ali os fatores ali, os detalhes importantes, para trazer atenção, chamar atenção, gritar, falar alta, entonação e tal, tudo isso ali no momento que ele vai trazer realmente a defesa dele, expressar realmente o sentimento para tentar atingir o objetivo dele, é onde o advogado tem que ter, e a IA nunca vai conseguir. Porque ela nunca vai ter essa velocidade de raciocínio, a IA não consegue ela não tem essa percepção humana, não vai né? ter. Eu acho que aí é que está o grande bastião da resistência, tá? Para enfrentar a IA, nada melhor do que a própria humanidade, das pessoas e dos profissionais. Talvez esse seja o caminho. Exatamente. Esse profissional, ele é único. O advogado, então, continua sendo imprescindível, apesar dos chats GPTs, dos Geminis, dos VELs e tudo que surgir por aí, ele continua sendo imprescindível por conta dessa humanidade, né? Exatamente. Para quem, no caso do estudante de direito hoje, que está no meio do curso, ou está concluindo o curso, ou está começando agora, ele já vai entrar no mercado impactado, evidentemente, pela IA, né? Em maior ou menor grau, ele vai estar impactado. As instituições de ensino, o senhor acha que elas têm que se preparar melhor? Porque a IA vai ter que entrar, por exemplo, na grade
de disciplinas, nas emendas do curso, ela vai ter que ser integrada? Como é que funciona? Como é que o senhor enxerga isso como educador? Então, educador e também da startup. A gente tem uma grande dificuldade de profissionais hoje para conseguir buscar o profissional já inserido no meio digital com as ferramentas e com as ferramentas de AI e com as ferramentas digitais. Uhum. Então, a gente coloca a primeira coisa assim, que a gente pergunta para o estudante, para o estagiário, para o advogado júnior que entra, a gente fala, você sabe usar o Drive? Você consegue usar o Google Drive? Ele fala que não. Nunca usou. Impressionante. Então, impressionante. As instituições, elas precisam... A gente entende que o aluno tem que sentar, olhar o vadimeco, riscar o vadimeco, faz parte dessa questão. Sim, ele tem que ter essa relação visceral com o livro. Exatamente. Okay. Mas a instituição também tem que buscar algum meio digital para assim... Gente, olha, essa atividade que vocês vão fazer, sobe no Drive e o professor corrige. E o aluno o aluno passa mal para conseguir colocar o Drive, entender como funciona o Drive. Não era para ser assim. Não era para ser assim. Mas vamos além disso, além dessa instrumentalização que não existe e já deveria existir. Eu digo mesmo nos projetos pedagógicos dos cursos. Será que a IA vai ter que entrar em algum momento como matéria do curso de Direito, como disciplina do curso de Direito? É uma ferramenta... Tipo assim, a IA... o uso da inteligência artificial nas petições de direito civil, alguma coisa assim, só um exemplo. Não, eu acredito que não precisa, assim, eu acredito, como tem a prática jurídica, né? Então acho que a prática jurídica pode utilizar isso. Ela vai abarcar isso? Ela pode, acho que o professor, acho que o advogado da prática jurídica, né, pode ali ajudar, o aluno tem que fazer a petição. Né? Às vezes um caso fictício, às vezes um caso real, e vai fazendo fictício para depois fazer um caso real. Aí vem o aprendizado. Mas tudo bem, mas aí o aluno vai lá, preguiçoso, vou fazer petição aqui, né? Faz uma petição assim, e apresenta para o professor. Mas na hora da prova ele não vai poder fazer isso. Se ele fazer uma prova de petição, ele não vai poder usar a inteligência artificial, né? Isso pode prejudicar? Eu estou fazendo o papel do advogado do diabo, com perdão do trocadilho. Sim, cara. Mas... Vai. Porque, por exemplo, assim, o aluno fala, poxa, eu tenho agora, o professor pediu para eu montar uma petição, vou montar aqui no Gemini, vou montar aqui no ChatGPT. Como enfrentar isso? Tá, o professor, ele consegue entender ali a questão, porque você lendo 3, 4 petições do chat, você já sabe que é chat. Já tem as formas de sacar. Porque o chat tem um vício de vocabulário. Entendeu? E o professor também sabe, é a mesma coisa quando o aluno ele copia a petição do colega. Né? Dá para sacar. Você sabe ali que o aluno, aquela fala, aquele vocabulário, aquela palavra ali, não condiz com a massa crítica daquele aluno. Daquele aluno, entendeu? Às vezes é um termo totalmente que fala... Às vezes, né, o professor tem ali a sagacidade de perceber já, de compreender já. E o aluno também tem que ter a responsabilidade dele, que a gente fala... o mercado seleciona. Existe uma prova do OAB, existe uma questão... Na prova do OAB, o Gênio não vai estar do ladinho dele. O que você quer que eu faça por você? Como eu posso te ajudar? Na prova da OAB, a coisa vai ser ele mesmo e pronto. Então, de toda forma, ele vai ter que se preparar e vai ter que... Eu acho que, inclusive, esses exames, né, eles são fundamentais para poder filtrar o conhecimento real. Né? É fundamental, isso é inquestionável. Sobre startups jurídicas, eu não sei se a denominação é justamente essa, o senhor é que é o especialista nisso. O que faz uma startup como a do senhor? A gente otimiza, entendeu, as ferramentas e a jornada por parte dos escritórios. Então, traduzindo a questão toda. A gente otimiza as ferramentas e as etapas dos processos que o escritório enfrenta. Processo que ele enfrenta no sentido de etapas, né, pré-processual ali, captação do cliente, qualificação do cliente, início da fase ali de documentos, ali fazer a defesa, reportar para o cliente também, entendeu? A IA pode ajudar muito isso. Às vezes você coloca ali, sai uma sentença, sai uma decisão, às vezes você coloca, chat, como eu posso escrever isso aqui para o meu cliente que não entende juridiquês, né? E ela escreve de uma forma bem tranquila. Aí você copia e manda para o seu cliente. Entendi. Ótimo, entendeu? Em vez de você... Que às vezes você explica, o cliente não entende. Explica, o cliente não entende, você perde a paciência e tal, fica chateado, fica ali frustrado, o cliente também fala, nossa, o doutor complica muito. Escreva de uma forma bem simples. Aí ele escreve bem simples, entendeu? Ou seja, então ele pode te ajudar naquele sentido. Pode. Mas a startup do senhor, ela trabalha com esse tipo de... Com esse tipo de atividade. Tá, mas é uma startup que ela
ela presta consultoria acessória ou de escritórios ou não? É uma startup para o próprio escritório do senhor? Como é que funciona? Só para entender. É a startup, ela com o software, a gente implementa nos escritórios. Ah, entendeu? entendi. E aí o que utiliza muito é o massificado. Brasília, o perfil de Brasília são mais de sindicatos. Porque tem um volume muito grande. Brasília não tem muito escritório de aéreo, de bancário, de telefonia. Aí é muito mais em São Paulo, em Minas Gerais e Rio. Brasília tem o perfil é mais sindicatos. Aí então o senhor presta esse serviço para esses escritórios, desenvolvendo soluções de IA a partir dessa startup, para que eles possam aplicar na rotina de trabalho desses escritórios que atendem sindicatos. É isso? Sindicato, porque muitas pessoas mandando mensagem, como tá segunda-feira, como está meu processo enche de caixa de mensagem. Então, por exemplo, o Sindicato dos Professores das Escolas Particulares de Ensino do Distrito Federal. Isso. Aí, a startup do professor Alisson, ela fornece fluxos de IA, digamos assim, que podem facilitar a resposta ou a interação entre os clientes e assessorias jurídicas desses sindicatos. É isso? Isso. Ou seja, uma startup jurídica com esse viés de IA, ela presta serviços jurídicos para outros escritórios. É isso. Normalmente o sindicato, às vezes o sindicato terceiriza, e aí um escritório inteiro pega toda a carteira das pessoas ali sindicalizadas. Às vezes é advogado do sindicato, às vezes por concurso, ou então algum tipo de processo seletivo que ele atua para o sindicato ali diretamente. Aí vai depender muito da negociação por parte do escritório ou dos advogados. Mas é um mercado em crescimento, Em crescimento. Ou seja, é uma startup jurídica fornecendo soluções, expertise em IA para atendimento jurídico. Otimização, de números mesmo. O sindicato, né? Um sindicato específico em Brasília, ele recebia mais de 800 mensagens só na segunda-feira. 800 mensagens na segunda-feira. Como é que um ser humano responde? Não vai responder. E aí a pessoa ficava frustrada, chateada, estressada, pressionada. Batia lá no escritório, você não me respondem, tal, como assim, entendeu? Ficava essa questão toda, como está meu processo. Então, assim, isso tinha muito, porque 800 porque puxava ali sexta-feira, final do dia, sábado, domingo, que não funcionava, e segunda-feira chegava, quando dava o ok, atualizava 800. Normalmente por dia ali chegava 100, 150 por dia ali de mensagem e tal. Mas é porque fala segunda-feira que é o acumulado. E aí como é que você responde? Aí o que a pessoa fazia? Não respondia quinzenalmente, semana sim, semana não. Então gerava um insatisfação, ali, uma revolta, uma chateação, um arrependimento por parte dessa pessoa. Com razão. E o escritório também fala, mas eu não consigo. E aí você vem com uma solução e aí você faz todo o filtro. Se ele, né, o processo está... Porque ainda mais sindicato, que os processos são muito idênticos, né, massificado também, assim. Você entra com todos de uma vez, então, diferente de empresa de telefonia, que todo dia tem, o sindicato, ele junta todos aqueles sindicalizados e ingressa tudo de uma vez. Então, normalmente, a transição do processo, ela vai por bloco. Então, você já prepara todas as possibilidades de mensagem, respostas, e vai só ali, a IA já vai selecionando já. De acordo com o que ele pergunta, já vem já a resposta já. Ou seja, esse é um caso classudo de o que a IA pode trazer de bom para a advocacia. De bom para a advocacia. Porque o que eu acho que o que o advogado mais fica chateado é quando o cliente pergunta como está meu processo, ele toda semana, porque ele fica nervoso, porque assim, existe o sentimento. A gente tem que entender isso, assim, não é você ir contra e mudar o cliente, que ele tem que parar de fazer isso. Não, é você entender que ele está ansioso, é o processo dele. Sim, a angústia dele. A ansiedade, o sentimento que ele coloca ali, a expectativa que ele coloca, ele pensa naquele dinheiro já assim, lá na frente. Pois é. Então ele está ali torcendo. Então assim, ele fica ansioso. E ele vê a mídia e tal, então ele quer saber. Não há como você ir contra o cliente. Esse não é o mantra. O mantra deve ser, como melhor atender o cliente, deixá-lo satisfeito e com uma sensação de atendimento real, que foi o que a IA pode proporcionar. Então, com certeza a IA, nesse aspecto, né, ela implanta desafios, ela impõe desafios, mas ela também traz soluções. A questão seria, então,
o manejo correto da IA, seria isso? Exatamente. Humanizar também a resposta, entendeu? Para o cliente ali também não perceber que é uma que IA robotizado. Então, assim, ele trazer realmente uma humanidade. Então, precisa de uma pessoa ali para ir sempre ajustando o vocabulário, a fala e filtrar. E também o principal, fiscalizar. A IA precisa... Então, as respostas sendo feitas, você tem que olhar ali de uma forma... ali por escala e tal, filtrando ali, para ver se ela está realmente respondendo certinho e conferindo. Então, precisa sempre do profissional de direito, do advogado, para ele poder, como é que a IA está respondendo aqui as pessoas, e filtrando e ajustando. Por trás da máquina sempre há o homem. Sempre há um operador. Sempre há um operador, e esse operador é humano. Isso é o que nos salva. Isso. Isso é o que vai salvar a humanidade. Para encerrar, professor, eu gostaria que o senhor deixasse, não uma mensagem, mas qual... A dica, o senhor está com 10 anos de advocacia, né? Ainda advogado novo, né? Novo em todo sentido, novo mesmo. Para quem está iniciando no direito agora, ou está prestes a se formar, ou está na metade do curso, diante desse admirável mundo novo da tecnologia, das IAs, das startups, o senhor citou aqui, não pode deixar de riscar o vade-mecum e tal, qual que é? Tem uma receita? Qual é o caminho? Qual é a melhor forma dele se tornar, como o senhor se tornou, nos transcurso da sua carreira, um profissional diferenciado no direito, já que há tantos advogados no Brasil? Eu acredito assim, nesses 10 anos e também na época, né, vamos puxar aí na época de graduação, eu acho que as relações, né, levar em consideração que a IA também não faz, as relações entre colegas, amigos, professores, entendeu? O advogado também não pode se abster em momento nenhum de querer estar no fórum, frequentar o fórum, ir no fórum, despachar com o juiz, que seja ali uns embargos, que seja ali um recurso, que seja uma inicial, entendeu? Ali, ter esse carinho, entendeu? Porque os juízes, eles sentem que falta preciosismo no processo, entendeu? O juiz, ele percebe que está se perdendo o preciosismo. Então, passar esse preciosismo, entendeu? Mesmo que você ali com a demanda... É importante. É importante. Você trazer realmente ali o preciosismo, você ouvir o seu cliente, você ouvir a demanda, você interpretar o sentimento daquela dor, entendeu? Acho que tem que ser humano, não é mais um processo para o médico é mais um paciente, para o dentista é mais um paciente, né? Mas o dentista e o médico também tem que entender que aquele paciente é único, entendeu? Então, humanizar também. E pensar sempre nas relações com os colegas, professores, amigos, porque lá na frente pode ser um colega, pode ser um colega, um advogado que você vai entrar contra ele, né? Contra o cliente dele. Tá? Mas faz parte da profissão, acabou o processo, nós continuamos amigos e você ganhou, eu ganhei, encerra essa questão. E buscar realmente sempre as ferramentas. O advogado, ele sempre tem que buscar melhorias. Ele pensa que a atividade repetitiva tem que ter uma ferramenta que solucione aquele processo de uma forma mais eficiente. E não, se eu estou fazendo 5 vezes, 10 vezes, 50 vezes, espera aí. Tem uma forma de ser mais eficiente? Para ele ser mais eficiente, para que ele seja mais eficiente e possa... Para que sobre mais tempo... Estudar, fazer um network, fazer uma palestra, entendeu? Conversar com o cliente dele. Espraiar a atuação profissional dele. A IA ajuda nisso também. Isso, visitar um cliente. Abrir ali e deixar mais leve, né? E não, agora eu tenho mais 3 horas, eu vou colocar mais 3 processos. Não. Okay. Que leve de uma forma também mais leve também. Que processo sempre vai ter e a gente, o advogado é atividade indispensável para a justiça social do país, econômica e tudo. Então, sempre vai ter processo e tem mercado. O que nós aprendemos hoje com o professor Alisson Santos é que a IA não é inimiga nem um bicho-papão. A IA é amiga. Porque atrás da IA sempre é preciso existir o humano, o operador, o profissional. Quanto mais ele souber utilizar a IA em seu benefício, mais tempo ele terá de ser um bom advogado. Muito obrigado, professor. Obrigado, eu agradeço muito o convite. Fico à disposição para qualquer outra necessidade, outro tema também correlacionado a IA e startups. Ok, muito obrigado.